Tudo bem com vocês? Gostaria de deixar uma palavra. Eu gostaria de dar continuidade ao estudo do capítulo 13 de Jó. Vamos lá. Depois de entender que os amigos de Jó e proclamar a soberania de Deus no capítulo 12. Jó vai além e ele não quer mais ouvir conselhos deles. Jó não quer mais ouvir os conselhos dos amigos. E agora que confie mesmo nele, que o machuque. Agora o discurso de Jó. Jó começa deixando bem claro que já conhece tudo que eles falaram. Mas ele chama os médicos de mentira. E as pessoas dizem que ajudar e usam ensinos falsos para entender. Isso aqui eles estavam não referindo ao médico da medicina, mas estavam referindo aos doutores da lei, porque eles são inventores de mentira, porque eles inventam coisas, distorcem a palavra, e a gente tem que ter muito cuidado com falsos ensinos, porque às vezes as pessoas acham que tem pastores. Eu não estou falando de todo pastor, mas tem pastor que é picareta mesmo. E agora, nesse meio tempo, nessa era onde tem ensino de tudo quanto é tempo, tem igreja de tudo quanto é igreja, e você acha que porque todo mundo hoje, eu vou ter que dizer, eu vou ter que falar, mas me perdoem, abrem ministério sim, de qualquer maneira, não se consagra, não pergunta se é de Deus. Então tem falsos doutores da lei que às vezes te enganam, não fala a verdade, distorce a palavra. E hoje eu fui entender esse texto, agora há pouco Deus me deu a visão, que é dos falsos doutores da lei, que a gente tem que ter muito cuidado com eles. Os falsos pastores, os falsos teólogos que distorcem a palavra. E a gente tem que ter muito cuidado. Jó, ele adverte a pessoa. E a coragem, e Jó tem coragem de falar com Deus. E aqui está um ponto mais alto do capítulo de Jó, que ele toma uma decisão firme: deixai-me tudo que vier à alma, eis que há diante dele, e eis que estou para juízo. E ele sabe que Deus é grande, e até que pode destruí-lo, mas mesmo assim afirma que aqui ele afirma, ele sabe que Deus é grande e até pode destruí-lo. Ele mesmo afirma isso.
e a demonstração de fé de Jó não se estende o sofrimento. Não sabe por que está acontecendo, não se deixa confiar em Deus. Ele não quer apenas apresentar sua causa, mas quer dizer que é inocente e ouvir o que o Senhor tem para dizer. Tem certeza que Deus quer provar a retidão. Deus não se deixa de confiar. Ele continua confiando. E eu vou falar daqui a pouco, vocês têm que ter muito cuidado com os falsos mestres. Porque em vez de uma doutrina te levar para o céu, ela te leva para o inferno. Porque não mostra a você a verdade. Não confronta, não corrige. A gente tem que ter muito cuidado. Não mostra para você o que é o inferno. Hoje as pessoas, elas não querem ir, mas é necessário falar sobre isso, sobre juízo, sobre a volta de Jesus, porque eles acharam um paraíso na terra, porque hoje tudo é prosperidade. As pessoas, elas não querem saber, sabe? O evangelho não é isso, o evangelho é cruz, o evangelho é sofrimento. O evangelho corrige, o verdadeiro evangelho da cruz corrige. E tem muitos cuidados com doutores da lei, doutores médicos de mentira, doutores de mentira. O Jó, ele alertava sobre isso, sobre os falsos teólogos. Que não exorta mais, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. E vamos para o tópico 3, o apelo diante de Deus. Jó não pede apenas duas coisas: que tire a sua mão pesada de cima dele, porque ele estava numa posição e numa provação muito grande, que possa ter forças. Ele pede força a Deus porque ele estava numa provação muito grande. Que não se assuste com a presença, para que ele não possa falar. E depois faz perguntas que revelam a sua dor e sua busca por resposta. Ele quer resposta. Vamos aqui a lições principais. Não aceite falsos conselhos ou qualquer conselho. Não abra seu coração para todo mundo, porque não é todo mundo que você pode falar, e nem é todo mundo que vai ouvir você, que vai te entender. As pessoas só falam o nome de Deus, mas ensinam coisas erradas, como o sofrimento é sempre um castigo. As pessoas se esquecem que a escola de Deus é um vale, é um deserto. E às vezes esquecem, eu acho que eles esqueceram do livro de Jó. E às vezes a pessoa tem que passar pelo deserto de Deus, que às vezes são oprimidas. E aqui nesses doutores da lei, eles ensinam que não existe sofrimento, é mentira. Esses falsos mestres, eles ensinam que não existe sofrimento, mas existe, porque primeiro Deus ele prova, para depois a prova. Deus ele nunca vai dar nada que nós não possamos suportar, mas ele dá uma prova sim, ele dá uma provação.
E não aceite conselhos de qualquer pessoa que vai sair daqui a pouco. Você espalha a sua vida, ele sai falando da sua vida para outra pessoa. E precisamos distinguir a verdade. Não fale com Deus com sinceridade. Abra o seu coração. Podemos levar todas as coisas, dúvidas, dores, perguntas, que Ele não se ofende com a nossa honestidade. Seja sincero, que Ele não vai se ofender. Sabe o que abomina Deus? É a hipocrisia. Ele ama sinceridade, Ele ama os corações retos. Depois a gente vai fazer um estudo, vou fazer um estudo de provérbio. E agora estou fazendo o livro de Jó, e depois de cada livro da Bíblia vai ser muito proveitoso para nós. Que Deus abençoe, queridos. E a fé verdadeira, confie mesmo sem entender. A frase que ainda que ele me mate, nele esperarei, meu coração. É tudo. Sabe que mesmo que crê, Deus é bom, justo, e Ele não, quando não compreendemos seus caminhos, Deus ele é justo. Confie mesmo sem entender que a Jó, ele tinha uma confiança tão grande no Senhor, que ele confia, mesmo que ele me mate, mesmo que ele me tire a vida, eu vou confiar, porque nele ele é o meu Redentor. Essa é a confiança plena que Jó tinha em Deus. Uma confiança inabalável. Então, para encerrar com chave de ouro, Deus conhece a nossa verdade. Não importa o que os outros dizem. O que vale a pena é que Deus sabe sobre o nosso coração. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe das nossas intenções. Não importa se você esconder algo de Deus, Ele vai saber. E não importa. Você não consegue enganar Deus. Deus tudo vê. Ele esquadria mente e coração. Não adianta, porque Ele sabe Ele sabe se estamos falando a verdade e se estamos mentindo. Ninguém pode se esconder de Deus. Ele vai até as profundezas. Se esconderes de mim, lá está, aonde eu irei. Tem um versículo que fala sobre isso. Aonde esconderei da minha presença? Se eu ir até o alto das profundezas, lá está. É tipo assim, depois eu vou estudar sobre esse capítulo. Deus, ninguém se esconde dele. Deus, ele é fiel. E ele se agrada de um coração verdadeiro. Um coração temente a Ele. Jó tinha uma confiança inabalável, um coração temente, um coração verdadeiro. E Ele quer que nós sejamos sinceros diante dEle. Ele não quer que nós enganamos, porque nós enganamos a nós mesmos, nós não enganamos a Deus. Mas Deus não se agrada de hipocrisia. Que Deus abençoe. Gostaria de deixar essa palavra. Muito obrigada, Deus. Vai desfazendo todo o mal, toda a fúria de Satanás. Em nome de Jesus, toma nossa vida nas tuas mãos, para a glória de Deus.
Amém, Senhor. Muito obrigada. Fique na paz.